Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim colocar um tema polêmico, muito polêmico. Vim falar sobre os maiores erros de arbitragem da história. A gente sabe que futebol é um esporte que atrai muita paixão, atrai muita emoção, muita audiência, mas também que é recheado de erros gigantescos que mudam o curso da história do esporte, não é isso? Então hoje eu separei alguns erros que eu pesquisei aqui, vou priorizar um pouco o nosso futebol, né, futebol brasileiro, também eu vou falar um pouco de futebol internacional, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gosta do tema, que gosta de futebol, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar pra galera que gosta também de futebol, belezinha? Então, bora pro vídeo. O que eu trouxe aqui, rapaziada, é no Campeonato Paulista de 1998, era uma semifinal. O jogo era entre Portuguesa e Corinthians. Esse jogo acabou ficando 2-2. O árbitro na ocasião era Javier Castrilli, um argentino. Na época estávamos vivendo uma temporada com muitos erros, novidade. E aí as diretorias de Corinthians e Portuguesa resolveram solicitar a escalação de um árbitro estrangeiro para o clássico. E aí foi incumbido ao argentino Javier Castrilli apitar aquela decisão do Campeonato Paulista de 1998. Os 3 primeiros gols dessa partida saem em jogadas muito duvidosas, tá? No finalzinho do jogo, o zagueiro César da Lusa, ele acaba dominando uma bola no peito na área, né? E o juiz acaba dando pênalti. E o pênalti originaria o empate do Corinthians, que tinha a vantagem do empate para se classificar. E a Lusa estava ganhando de 2-1, o Corinthians consegue empatar e se classifica e elimina a Portuguesa. E o Corinthians vai para a final do Paulistão. Da Portuguesa levantou essa bola por muitos anos, tá? E a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é muito pautada por causa desse erro. No mundo de 2002, na Coreia e no Japão, o que não faltou foram erros de arbitragem, né? E polêmica atrás de polêmica. Só que eu separei nessa Copa do Mundo um jogo especificamente, que ocorreu nas quartas de final entre Espanha e Coreia do Sul. A anfitriã vinha fazendo uma campanha surpreendente. Porém, há quem diga que ela chegou aí de forma meio conturbada, né? Recheada com muitos erros aí da arbitragem, querendo levar os anfitriões para uma fase um pouco mais à frente do torneio. E aí a gente tem esse jogo, quarta de final, a tradicionalíssima Espanha, a Fúria, que ainda não havia sido campeão mundial, contra a Coreia, que não tem tanta tradição no futebol. E a gente tem esse jogo, um jogo até equilibrado, só que não. A Espanha pressiona o jogo inteiro. O jogo acaba indo para prorrogação. Depois de vários momentos dentro da partida, a gente ter faltas marcadas ao contrário, da gente ter realmente impedimentos marcados que estavam incorretos do time da Espanha. Só que a gente chega na prorrogação, que naquela época era em gol de ouro. O que era o gol de ouro? Quem fizesse o gol, acabava a partida, certo? Fizesse o gol primeiro, acabou a partida. E a gente teve o time da Espanha pressionando muito. E aí o Morientes recebe uma bola cruzada na área e faz o gol de cabeça. E daria a classificação para a Espanha para as semifinais. Porém, o juizão disse que a bola no cruzamento foi pelo lado de fora e anula o gol da Espanha. Nessa época não tinha VAR nem nada, ninguém viu. Óbvio que nos replays todo mundo viu que a bola não tinha ido por fora. Foi rente, mas não foi por fora. Ela não saiu totalmente. E aí, nos pênaltis, a Coreia acaba vencendo a Espanha e indo para as semifinais da Copa de 2002. Na época era o egípcio Gamal. De mais um confronto brasileiro, era no Campeonato Brasileiro de 1995. A gente estava ali no segundo jogo da decisão, onde dois times que há muito tempo não chegavam numa final de Campeonato Brasileiro se enfrentavam. De um lado a gente tinha o Santos, comandado por Giovani, um cracaço de bola, chegou a jogar no Barcelona, e do outro o Botafogo, com Túlio Maravilha comandando, enchendo as redes adversárias de gol. Aí a gente chega na final e o árbitro é nada mais nada menos que Márcio Rezende de Freitas. Se você nunca ouviu falar desse nome, você tá por fora do futebol brasileiro, porque esse é o cara aí considerado um dos maiores juízes equivocados da história do futebol, se é que você me entende. A gente tem um jogo marcado de erros de arbitragem, dos dois lados, tá, inicialmente. A gente tem um gol do Túlio impedido, um gol do Santos ali com o goleiro capixaba, domina com a mão, porém, a gente teria um jogo empatado de qualquer forma, porque foi um erro para cada lado, então o jogo ficaria ali 0-0. O Santos precisava de um gol para conquistar a taça do campeonato. O time consegue fazer no finalzinho do jogo, porém, o gol é anulado pelo Márcio Rezende de Freitas, o impedimento inexistente e o Santos fica sem o título porque o empate era do Fogão. E aí o Botafogo é campeão brasileiro depois de muito tempo. E o Santos fica aí só reclamando e xingando a arbitragem horrores, né?
É uma arbitragem muito famosa no futebol brasileiro. Todo mundo se recorda desse campeonato de 95, porque foi algo muito escrachado e levantou muita polêmica depois disso. Agora tem coisa grande. Copa do Mundo de 1986, a gente tinha um embate épico entre Argentina e Inglaterra. O árbitro era o tunisiano Ali Ben Nasser. A gente tem um jogo onde o Maradona faz uma das maiores atuações individuais da história do futebol, tá? Porém, um dos gols é o famoso e conhecido La Mano de Dios, onde o Maradona recebe uma bola ali, né, uma cavadinha, e ele encobre o goleiro, né, de cabeça. Só que não, ele coloca a mão aqui claramente na bola e desvia ela para o fundo da rede, eliminando o time inglês e colocando a Argentina aí, né, com a mão na taça da Copa do Mundo de 86. É um dos erros com certeza mais famosos da história do futebol. E o Maradona, que com certeza é um dos maiores jogadores da história desse esporte, teve uma participação muito grande, porque ele é considerado o maior erro da história do futebol, que é numa decisão de Copa do Mundo também, entre Alemanha e Inglaterra. Estou falando da Copa do Mundo de 1968, disputado na Inglaterra, onde havia uma pressão para que os donos da casa conquistassem o título. E o que há um certo consenso que diz que houveram algumas partidas que os ingleses foram beneficiados para chegarem até o final. E na final enfrentavam a tradicionalíssima Alemanha, né? A Alemanha é sempre forte, depois do Brasil é a seleção que tem mais finais de Copa do Mundo. E no momento do jogo a Alemanha vencia por 2-1. E tem uma falta na intermediária para o time inglês bater. E a batida é muito bem feita, porém a bola bate na trave e fora, totalmente fora do gol. Ela não entra pra linha, nem um pouquinho, nem bate nem na linha, tá totalmente fora. Mas o árbitro dá o gol. O árbitro Gottfried Gist, suíço, dá o gol. A Inglaterra empata o jogo e vence nos penais e se torna campeã do mundo pela primeira vez e única na sua história. Essa é um dos maiores erros da história da arbitragem, pô, é uma final de Copa do Mundo. E ainda por cima, é um erro muito claro, a bola quica. Nessa época o Bandeira não ficava, né, posicionado, o terceiro e quarto bandeiras não ficavam posicionados nas laterais do campo. Mas mesmo assim, cara, é muito claro que essa bola não entra. E aí depois a gente ouve aí a tecnologia evoluindo, o desenvolvimento do apito, né, tem um chip na bola, e quando a bola bate totalmente passa totalmente a linha, esse apito vai soar no relógio do árbitro e declarando que o gol aconteceu sem sombra de dúvidas. Muito importante. Esses foram os 5 maiores erros que eu listei. Porém, eu quis trazer um de bônus. Se eu não trouxesse também, acho que uma determinada torcida de um grande time paulista ia me matar, porque é um erro bem simbólico. Eu tô falando de um jogo das oitavas de final da Libertadores da América de 2013. O confronto colocava juntos os finalistas da última edição, Corinthians e Boca Juniors. O Boca havia vencido por 1-0 no jogo de ida e o Corinthians precisava de uma vitória por 2 gols de diferença para se sagrar ali, né, classificado para as quartas. O time do Corinthians, inclusive, era muito forte. Tinha mantido a base do time de 2012 e se reforçado. O jogo no final acaba 1-1, porém o Corinthians tem várias oportunidades, gols anulados, pênaltis não marcados, expulsões bem duvidosas e o timão acaba sendo eliminado pelo Boca. O árbitro era Carlos Amarilla. Então é um jogo assim que o torcedor corintiano acho que tem uma lembrança muito forte e o Corinthians provavelmente naquela edição poderia ter chegado muito mais longe na Libertadores, talvez até rivalizando com o Galo por uma conquista de título. E foi limado da competição pelo Boca naquela ocasião. Rapaziada, é isso por hoje então, tá? Vocês acham que tem algum erro que eu não deixei aqui? Algum jogo que você lembra que tem erros muito crassos e muito graves, maiores do que esses? Ou que a gente podia citar aqui, num segundo vídeo talvez? Porque a gente sabe que erro no futebol é o que não falta, né? Então se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Ou lá no meu Instagram. Como eu já disse pra vocês, eu falo muito sobre futebol lá no meu Instagram e trago bastante conteúdo sobre isso lá. Então se vocês quiserem ali alguma coisa diferente, é só mandar lá que eu venho e tento trazer aqui pro canal, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.